Olá, meus amados irmãos, estudantes do Instituto Teológico Atos 1.8. Estamos aqui para a nossa aula de número 3 do módulo Missiologia. Nós vamos, essa aula de hoje, meus amados irmãos, ela está bem tranquila. Por quê? Se os irmãos observarem, tá? Nas páginas do seu material aí, tá? Pega o seu material, tá? Não deixe de assistir a aula sem o seu material na mão, ok? Nas páginas 88 e 89, você vai ter aí uma revisão geral daquilo que a gente viu nas duas aulas anteriores, tá? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu não vou ler tudo. É muito importante que você faça essa revisão, atenta para os pontos cruciais, porque na hora da avaliação vai te ajudar e muito, ok? Então, na página 88, nós temos aí 13 parágrafos. E na página 89, nós temos aí mais 8 parágrafos. Revisando tudo aquilo que nós vimos, como eu volto a repetir, tudo aquilo que nós vimos nas duas primeiras aulas, tá? Então, pausa o vídeo aí, leia todos esses 21 parágrafos entre as páginas, 88 e 89 do seu material e depois você volta aqui. Essa aula de hoje, ela tá bem tranquila, porque o foco dela tá em você revisar o conteúdo. Volto a dizer, você revisar o conteúdo ali das páginas 88 e 89. Ok? E aí, nas páginas 89 e 90, nós temos aí dois termos técnicos, que é a missão centrípeta e a missão centrífuga. Não é difícil de compreender isso aqui, meus irmãos, porque quando a gente está aprendendo teologia, automaticamente também a gente aprende alguns termos técnicos, né? É comum que a gente aprenda alguns termos técnicos. Por exemplo, centrípeta. O que quer dizer centrípeta? É atrair as pessoas para algum lugar. E o maior exemplo disso é o templo em Jerusalém, tá? Por exemplo, um exemplo clássico disso, dessa missão centrípeta, é quando você vê ali o episódio de Filipe e o eunuco, ali em Atos capítulo 8, quando Filipe vai ali, orientado pelo Espírito Santo, Filipe se aparelha ao carro ali para poder pregar para aquele eunuco, que era da Etiópia, e ele estava justamente vindo do templo, Ele era um prosélito, ele era um pagão convertido ao judaísmo, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Certamente esse homem viajou longos e longos dias, irmãos, para poder chegar até Jerusalém. Então, esse era o modelo de missão centrípeta, tá? E, assim, hoje, infelizmente, às vezes, nós vamos ver que o modelo de missão para a igreja nos dias atuais é o que está na página 90, que é a missão centrífuga, tá? Ou seja, ao passo que centrípeta é atrair as pessoas para um local, a centrífuga é a grande comissão. Só para vocês entenderem assim bem fácil. É a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, infelizmente hoje algumas igrejas, ela frisa mais na missão centrípeta, que é atrair as pessoas, do que na missão centrífuga, que é ir e proclamar o evangelho a toda criatura. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente no dia 17 de outubro, de 2024. No dia de ontem, no dia 16 de outubro, nós fomos no cinema assistir um filme aí que está em cartaz, um filme cristão, A Forja. Muito bom, irmãos. E fala justamente sobre essa missão centrífuga, essa questão de nós irmos até onde estão as pessoas. E, na verdade, esta é o propósito de Jesus para a sua igreja. O evangelho todo, em todo mundo e a toda criatura. E aí, aqui na página 90 do seu material aí, fala que desde o Antigo Testamento, por exemplo, Deus já estabelecia a questão da missão
da missão centrífuga, de enviar, de ir, né? A gente vê, por exemplo, a questão de José, Moisés, mas aqui ele dá um exemplo de um profeta que ele era um profeta meio compulsivo, né? Como já dizia o Tim Keller, é um profeta pródigo. Jonas, né? Famoso Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Porém, irmãos, o que eu quero fazer os irmãos entender aqui, isso é muito importante, o motivo pelo qual Jonas relutou em não pregar o evangelho a priori para os ninivitas é porque Jonas, ele tinha um sentimentalismo, um sentimento patriótico muito elevado. E, na verdade, Jonas, ele não queria, no íntimo dele, ele não queria que a salvação de Deus alcançasse todas as nações. Mas como nós já estamos vendo aqui no nosso material, desde a primeira aula, a gente vê claramente o desejo, o anelo de Deus em salvar as nações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Só que Jonas não compreendeu. É tanto que, se vocês observarem, Jonas é o único profeta, vamos dizer, o único missionário, que ele ficou infeliz com o sucesso dele. Irmãos, para analisar, às vezes quando você recebe a oportunidade para ministrar uma palavra, seja na igreja, ou no culto no lar, ou no culto ao ar livre, em qualquer lugar que você recebe a oportunidade para você levar mensagem. E ali você faz o apelo, tá? E aí o Senhor vai lá, toca no coração de uma pessoa, o Espírito Santo vai lá, trabalha no coração de uma pessoa, e essa pessoa levanta a mão, se rendendo a Jesus. A gente fica numa alegria, irmãos, indizível, não é verdade? Concordam comigo? Agora imagina Jonas. O país, a cidade toda, e era uma das maiores cidades do mundo. A Bíblia registra no livro de Jonas que Nínive tinha 120 mil habitantes. Irmãos, uma cidade com 120 mil habitantes há 2.700, 2.800 anos atrás era uma megalópole, era uma São Paulo no dia de hoje. Houve um arrependimento em escala nacional. Mas Jonas mesmo assim ficou infeliz. E o interessante é que quando Deus vai arguir ele, Deus fala assim, Jonas, aí Deus dando uma de psicólogo por excelência. Jonas, é razoável? Por que você está triste, Jonas? Olha a resposta de Jonas. Vocês podem conferir. Inclusive, tá? Olha, liçãozinha de casa, tá? Leia todo o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos, queridos. Dá para ler tranquilamente. Você não vai demorar aí. Você vai demorar aí na média de 15 minutos para poder ler o livro de Jonas. Aí, quando Deus pergunta para ele, por que você está triste, Jonas? Ele falou, não foi isso, Deus, que eu falei quando eu estava lá em Jope, na minha terra? Que o Senhor é piedoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é tardio em ira-se e alongando em misericórdia, tá vendo? Ou seja, ele estava triste porque Deus tinha perdoado o povo. Ele estava triste porque a mensagem dele foi dura, irmão. A mensagem de Jonas tinha 7 palavras apenas e não tinha nenhuma palavra de misericórdia. A pregação de Jonas eram 7 palavras. Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. E mesmo assim, com essa mensagem dura, houve um arrependimento. Tanto que o rei da cidade mandou o povo se arrepender, né, vestir de pano de saco, cinzas, enfim, um arrependimento em escala nacional. E mesmo assim o profeta ficou triste, porque ele queria que o povo fosse destruído. Aí Deus faz uma didática com ele, Deus faz nascer uma planta, e essa planta, né, promove uma sombra para o profeta Jonas, e ele fica ali contente, né, com a sombra. Depois, no outro dia, Deus envia um verme, e esse verme come a planta, e a planta se desfaz. E Jonas fica injuriado com aquele negócio. E fica lá reclamando, murmurando. Não, Senhor. Deus falou, Jonas, de novo, você tá... Mas por que, Jonas? Jonas estava triste por causa da boboreira, da planta. E Deus falou assim, Jonas, você está preocupado, você está aí transtornado,
por causa de uma planta que ontem nasceu e hoje morreu, e você não fez esforço nenhum, nem para ela nascer e nem para ela morrer. Não teria eu que ficar da mesma forma preocupado com 120 mil ninivitas? Meu Deus, que lição, né? Mas Jonas, infelizmente, ele foi um profeta meio que compulsivo, tá? Leia o material de vocês, tá? O texto tá aí entre as páginas 90 e 91. E aí na página 91, ele faz um contraste aí, por exemplo, né? O grande contraste entre os dois Jotas, né? O Jota de Jonas e o Jota de Jesus, né? Jonas amou um povo religioso, porque ele era muito patriota. Jesus, porém, amou o mundo profano. Aleluia. Jonas pregou por um dever compulsório, porém Jesus, ele pregou com amor. Enfim, depois vocês leem o contraste, tá? Que, na verdade, nós não podemos seguir os passos de Jonas nesse quesito. Né, irmãos? Inclusive, nós vamos falar aqui de algumas qualificações do missionário, que é muito importante, tá? Então, ele faz esse contraste aí entre Jonas e Jesus, aí na página 91. Ainda na página 91, tem um contraste aí, tem uma explicação sobre missão transcultural, uma definição. Missão transcultural é o trabalho religioso de missionário em um país de cultura completamente antagônica à sua. Esse trabalho é um dos mais carentes do ministério cristão, porque são poucas as pessoas que o fazem. Só lembrando, irmãos, de fato, porque muitas vezes para você cumprir cabalmente uma missão transcultural, você tem que ir para uma terra diferente da sua, cultura diferente, costumes diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes, cosmovisão diferente, tudo diferente, tá? E, inclusive, eu vou... Na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link do vídeo I Am a Missionary, que é na verdade, traduzido, eu sou um missionário, do Loren Cunningham, né? Saudoso Loren Cunningham, que nos deixou aí recentemente. Ele era um dos presidentes de honra da Ajocum, Jovens com a Missão. Muito lindo o vídeo, que ele fala ali justamente isso, do perfil de um missionário que verdadeiramente Deus está vocacionando para esses últimos dias, tá, irmãos? Mas quando eu penso também em missão transcultural, irmãos, eu penso assim, eu penso que não é só romper fronteiras geográficas, é também, claro, né? Quando nós falamos transculturais, nós estamos falando de hábitos, costumes, culturas diferentes. Mas eu vejo também que é romper com algumas barreiras. Eu ouvi uma coisa bem interessante ontem no filme que disse assim, não seja dreno, seja fonte. Olha que coisa interessante, né? Ou construa pontes e não erga muros. Bem interessante, né? Enfim, nós rompermos às vezes também com alguns preconceitos, né? Romper as fronteiras do egoísmo, do preconceito, do preferencialismo, enfim. Uma passagem bem interessante sobre isso é Jesus pregando para a mulher samaritana. Ali, irmãos, a gente vê claramente Jesus, ele rompendo todas as barreiras. Por exemplo, barreira sexual, sim. Porque naquele tempo um homem não podia falar com uma mulher, ainda mais esse homem sendo judeu e a mulher sendo samaritana ou vice-versa. Então ele rompe a barreira sexual, ele rompe a barreira cultural, étnica, geográfica, religiosa. Foram muitas barreiras rompidas, irmãos, né? Então, às vezes a gente, igual teve uma vez mesmo que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que ela se sentia resistente de evangelizar ou de pregar, por exemplo, para homossexuais, para lésbicas. A minha resposta foi o seguinte: para Deus, existe diferença de um pecado de um homossexual para um adúltero, por exemplo? Não tem, irmãos. Não tem. O pecado é o mesmo. O pecado está tudo dentro da classe da imoralidade sexual. Assim como é totalmente imoral e depravado um homem se relacionar com outro homem, é também um homem se relacionar com outra mulher que não seja a sua. Bom, desculpa. Se não tem diferença de um pecado de um homossexual para um adúltero, por que eu prego para o adúltero e para o homossexual eu não prego?
O mesmo poder, a mesma graça salvadora é eficaz tanto para o adúltero como para o homossexual, para a lésbica, para o drogado, para o bandido, enfim. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente tem resistência com certas pessoas, com certas classes, com certos tipos de pessoa. E nós devemos romper, irmãos, tá? Ok? Como eu falei que a aula é bem tranquila, tá, irmãos? Bem tranquila, porque hoje nós só vamos até a página 94, é isso mesmo. E aí, a partir da página 91, ele fala de algumas qualificações do missionário que é muito importante. Aí na página 92, a primeira qualificação que ele coloca é ser guiado por Deus. E para ser guiado por Deus, irmãos, é necessário que nós tenhamos vida devocional, né? Um exemplo claro que eu pego ali é a igreja em Antioquia, né? Atos capítulo 13, tá? Atos capítulo 13 é muito interessante ali a dinâmica, né? Porque eles estavam orando, eles estavam buscando ao Senhor e o Espírito Santo se manifesta e fala, não, separa para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ali nós temos a primeira missão transcultural na Bíblia, onde Saulo, Barnabé e sua comitiva foram ali, né? Para aquela primeira viagem missionária registrada ali, principalmente nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Depois você confere lá também, tá? Então, ser guiado por Deus. Para ser guiado por Deus é necessário uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de renúncia e uma vida também de busca, buscando ao Senhor a sua face. Outra coisa, irmãos, amar o que Deus ama. Presta atenção. É a segunda característica na página 92. O pecado nós abominamos. Mas os pecadores têm que ser alvo do nosso amor, irmãos. Jesus, ele comia com os pecadores, mas ele não pecava com os pecadores. Jesus, ele tinha repulsa com o pecado, não com o pecador. Porque o pecador, irmãos, ele pode ser redimido. Assim como eu e você também fomos. Então Deus ama pessoas. Se Deus ama pessoas, aqueles que são vocacionados por Deus também precisam amar. E essa é a dinâmica de Deus. Salvar o homem através do homem. Salvar o ser humano através do ser humano. E nós temos que estar engajados nisso. Mas para isso é necessário amar. Missão é missão de amor. Amém? Aqui, ó, terceira característica, até nós já falamos, né? Ser desprovido de preconceito racial. Tá, irmãos? Não pode ter, porque a proposta de Jesus é o evangelho todo, em todo mundo e a toda criatura. Tá, irmãos? A gente vê, por exemplo, que Pedro, ele tinha uma certa repulsa de pregar para gentios. Até o evento de Atos 10, na casa de Cornélio, onde o próprio Pedro foi visitado pelo Senhor e mostrou para ele ali um lençol, e o Senhor falou, mata e come. Ele falou, não, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Ele falou, não tem por imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro entendeu depois que ele chegou na casa de Cornélio, e ele pregou lá na casa de Cornélio, e o mesmo Espírito que veio sobre eles em Atos 2, no Pentecoste, também veio sobre ali a casa de Cornélio. Foi um negócio, aleluia. Então Pedro disse, Deus não faz acepção de pessoas. Glória seja dada ao Todo-Poderoso, tá, irmão? Conhecer a Bíblia, claro, irmãos. A outra característica aqui, tá? Aqui é fundamental, tá? Conhecer a Bíblia é fundamental para o exercício de qualquer tarefa ministerial e não é diferente para missões. E, claro, na página 93 também, conhecer a cultura do povo a ser alcançado. Isso aqui é quando você vai, por exemplo, ser enviado para um determinado povo, tá? Quando você vai ser enviado para um determinado povo, e aí você se prepara, aprende sobre os costumes, aprende sobre a língua. Foi igual nós fizemos quando fizemos o projeto de Haiti. Infelizmente não aprove a Deus que fosse aquele momento, mas a gente vinha se preparando, né? No sentido de aprender a língua, entender um pouco mais da cultura, da religião que eles praticavam lá, para que nós pudéssemos ter êxito, né, na missão. Então é muito importante essas questões de aprender sobre quais são os hábitos culturais, por que eles agem assim, por que eles agem dessa forma, entendeu? A religião praticante lá, o que enfatiza essa religião, saber falar na língua deles, entendeu? Aprender a língua deles, ainda que, claro que não
tendo influência, mas sabendo, entendeu? Um pouco da língua do povo a ser alcançado, tudo isso é importante para quando a gente vai até o campo missionário. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus vos abençoe, que Deus nos use e levante um exército de missionários. Esta é a minha oração, né? Essa é a minha oração, porque o próprio Jesus ordenou: rogai ao Senhor da seara, para que ele envie mais ceifeiros para a sua seara. Pai, eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, pelo teu eterno poder, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, que o Senhor levante muitos, aleluia, que o Senhor levante muitos trabalhadores para a sua seara e que possamos sair mundo afora, anunciando o evangelho do reino e o teu nome sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.